E aí, Rafael Benetton na área, como é que você está? Já pega o seu dedinho, clica em curtir aqui, compartilhar, porque hoje eu venho aqui te entregar mais uma semente de sabedoria. E dessa vez você não vai pegar a semente e jogar fora, como a maioria das pessoas fazem. Como assim, Rafa? Exatamente. Eu não sei se você sabe, mas uma única sementezinha, ela guarda dentro dela o potencial de muitas florestas. Mas o tolo negligencia a semente, enquanto que o sábio ama a semente e governa sobre uma floresta inteira. Quem é você? O tolo ou o sábio? Como é que eu sei? Como é que eu faço para descobrir quem eu sou? Você conhece a árvore pelos frutos, certo? Imagina só você andando na rua, de repente uma jaca desse tamanho cai na sua cabeça. Se você não morrer, porque a jaca é pesada, né? Se você não morrer, você vai saber que se trata de uma árvore de jaca, por quê? Claro, Rafa, óbvio, porque é uma jaca gigantesca que caiu na minha cabeça. Só estou vivo por milagre. Exatamente, pelos frutos eu vos conhecerei. Uma árvore de maçã não produz jaca, uma árvore de maçã não produz uva. Certo? Como é que eu sei quem você é? Você deve estar fazendo a pergunta, como é que eu sei quem eu sou? Com base nos frutos que você produz. Frutos de fidelidade aponta para a vida, frutos de infidelidade aponta para a morte. Então você está dizendo que esse já é um critério básico? Exatamente. Se fosse você, eu já anotava isso em algum lugar. Qual é o termômetro que eu devo usar para identificar se eu estou no caminho certo ou não? É simples, o caminho certo aponta para a vida, que é Cristo, a salvação. O caminho certo, ele é alicerçado, ele é pavimentado no amor, na graça, na misericórdia. Vou te contar um segredo. Esse é o mecanismo que eu uso para avaliar conscientemente se eu estou fazendo uma coisa certa ou não. Em primeiro lugar, o que eu estou fazendo agrada a Deus? Se Deus estivesse no meu lugar, se Deus estivesse andando do meu lado, o que é que Ele faria? O que eu estou fazendo honra a minha família? Abraça a minha família, coloca ela dentro do projeto. O que eu estou fazendo abraça o meu próximo, alcança o meu próximo. Se esses três elementos, se esses três pilares forem atendidos, então aí eu faço, certo? E quando você conecta um com o outro, é como se fosse o fechamento de um circuito. Aí acontece uma explosão. Uma explosão de bênção, de glória, de poder, de transformação, de transbordo, de tudo que você pode imaginar. Rafa, mas vamos falar sobre o tema do vídeo. Qual é o tema de hoje? Fidelidade. E vai ter como base a parábola do servo bom e fiel, que Jesus diz assim: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Me responde, no grande dia, Deus ele vai olhar para você e vai falar, servo bom e fiel ou servo infiel? É uma pergunta dura, eu sei que é dura, mas é importante de se fazer. A maioria das pessoas não sabem, mas a fidelidade, assim como a infidelidade, elas deixam marcas. Do que é que você está falando, Rafa? A fidelidade ou a infidelidade deixam marcas, tanto no corpo, na alma, no espírito, na vida, na história e na eternidade. Recentemente, com certeza você viu esse caso, o pai descobre a traição da esposa, não suporta o peso da traição, às vezes por um amor louco, irracional, pela tradição, e decide tirar a própria vida dele e tira a vida dos dois filhos. Eu até agora não consigo entender, de verdade, no fundo do meu coração, vou abrir meu coração para você aqui, eu não consigo entender o que leva um homem a fazer o que ele fez. Mas, Rafa, ele não tem culpa porque é a mulher que iniciou tudo isso traindo. Sim. Por que eu estou usando essa história? Porque ela vai trazer luz, vai trazer clareza para você. A fidelidade e a infidelidade que deixam marcas. Rafa, e essa marca é para a eternidade? Sim. Eu tenho filhos, mas para você que é mãe, como é que essa mulher vai viver sendo que o marido tirou a própria vida, tirou a vida dos dois filhos por um ato de traição, por um ato de infidelidade? Ei, se você está vivendo isso hoje, se em algum momento
se em algum momento passou na sua cabeça é cometer um crime como esse, não um crime de assassinato, de homicídio, mas um crime de traição, volta atrás, reveja a sua vida. Porque isso de fato é um tiro no pé. Você pode ser responsável, você se tornará responsável pela destruição da sua família, de um lar, de um futuro, de uma história. A vida dessas crianças foram cessadas, a vida de um pai foi cessada. Mas, Rafa, a culpa foi dele, ele fez porque ele quis, sim. Eu não estou dizendo que a culpa é exclusivamente da mulher, tá? Mas ela foi o gatilho, ela foi o estopim, ela acendeu o pavio. E chegou num cara sem controle emocional, e todo mundo fala, eu vendo as reportagens, todo mundo fala, mas ele era um bom homem, uma boa pessoa. Só Deus, quem sou eu para poder julgar o coração de ninguém? Mas Deus, ele sabe o que passou no coração e na mente. Mas depois que ele tirou a própria vida, qual será o destino dessa alma? Quantos sonhos, quantos projetos dessas crianças, dessa família foi interrompido? E para piorar ainda mais a situação, Rafa, tá tão ruim, é possível piorar a situação? Sim. Depois que o avô das crianças, que era o sogro desse homem, pai da mulher que estava traindo, que viu os corpos lá, que foi o primeiro a identificar a cena, ele tem um infarto. Não se sabe se ele está vivo, se ele está morto, se ele vai viver ou se ele vai morrer. A infidelidade deixa marcas, assim como a fidelidade. E me dê exemplos então, Rafa, de fidelidade que deixa marcas. Olha para a cruz. A fidelidade do Senhor deixou marcas no corpo, na cruz, mas também deixou marcas na história. O primeiro ato de, eu vou contextualizar para você, o primeiro ato de infidelidade, Satanás nos céus, tomado pelo orgulho, pela inveja, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas eu vou sentar no trono, eu vou assumir o poder, eu vou assumir o comando. Mas por conta da infidelidade, não é uma infidelidade qualquer, é contra o Criador, é contra a fonte de toda a sabedoria. Aí ele é lançado no inferno, a massa de destruição. E por conta dele nós vivemos uma natureza caída. Ele deixou uma marca para a história. Então esse é o fim de tudo da humanidade? Não. Assim como não existe noite que resista à luz do dia. Rafa, a minha vida está difícil, eu choro todas as noites, eu não sei o que fazer. Mas eu tenho uma palavra já para o seu coração. Não existe noite escura que possa resistir à luz do amanhecer. E a luz é Cristo. Alguns falam, eu não tenho esperança, não existe mais solução para mim. Mas como eu gosto de dizer assim, não existe uma luz no fim do túnel, existe uma cruz no fim do túnel, e essa cruz ela está vazia. Ele é a nossa esperança. Então a esperança não morre, pelo contrário, a esperança ressuscitou. Ele desceu, ele mergulhou lá no inferno, pegou a chave da vida e da morte, ele é dono da vida e da morte. A sua vida está nas mãos dele, ele é o advogado, o justo juiz, mas a minha causa está toda lascada. A minha dívida na justiça é praticamente impagável, não existe nada que não possa ser paga pelo sangue que foi pago. Então você é filho, você foi perdoado. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Não importa se o seu passado está todo bagunçado nesse exato momento, o Criador ele vem. Ele te ajuda a fechar o livro da sua história. Você pega aquele livro, você agradece por tudo que viveu, de bom, de ruim, independentemente, mas eu não posso amaldiçoar, não. Você vai agradecer e a partir de agora você escreve um novo futuro. O passado, repete assim, o meu passado pode estar rabiscado o que for, mas o meu futuro ainda é um papel em branco. Então eu falo para você, você tem o poder de escrever uma nova história. Antes você amou a infidelidade, na verdade você era fiel. Fiel aos prazeres, fiel à sua carne, fiel às suas vaidades, fiel a tudo aquilo que não prestava. Mas nesse momento toda essa armadura cai. Você se veste com o manto da fidelidade que Deus ele coloca em você. E você cresce. E você prospera. Rafa, esses dias eu estava me questionando sobre o porquê da fidelidade. O que significa ser fiel? Porque a palavra de Deus ela diz assim, Deus é fiel. Nós vemos até escrito na nota, nas nossas cédulas aqui, na nota de R$1, Deus é fiel. Nota de R$1, existe nota de R$1, sim. Já existe uma nota, hoje ela é rara. No final vai acabar tudo em papel digital, você vai ser rastreado por todo canto aí e está tudo bem. A cédula vai desaparecer, em pouco tempo, já vou te avisar, a cédula vai desaparecer. Mas Deus é fiel, mas fiel a quê? A palavra diz que Ele é fiel
Ele sustenta o universo com a sua fidelidade. Então vamos começar aqui. A fidelidade ela é como um fio invisível que sustenta toda a existência. Mas esse fio não rompe, não quebra, não. A fidelidade de Deus ela é inquebrável. Eu comecei a me questionar, pai, faça eu entender um pouco melhor. O que seria fidelidade? E uma palavra, como se fosse um download do céu na minha cabeça veio e eu cheguei nessa definição. Fidelidade é o exercício da identidade. A fidelidade, eu vou repetir de novo para você entender. A fidelidade é o exercício da identidade. Você consegue repetir? A fidelidade é o exercício da identidade. Rafa, mas o que seria identidade? É aquilo que eu carrego dentro da carteira? Não. Aquilo é só um documento que diz quem você é no mundo terreno. Meu nome é Rafael Benetton, tenho 32 anos, casado com a Bruna, pai de 3 filhos. Essa é a minha identidade aqui na Terra. Mas o que é que Deus diz a respeito de você lá nos céus? Na criação, na origem de todas as coisas. Você foi feito, você se esqueceu? Então eu vou te lembrar. Você foi feito imagem e semelhança do Criador. Se ele entendesse o poder de tudo isso, quem é o Criador? Quando eu falo que Deus ele é fiel a quê? Ele é fiel à sua natureza básica. Qual é a natureza do Pai? Amor, justiça, eternidade, misericórdia, onipotência, tudo isso faz parte da natureza de quem Ele é. E quando Ele te cria a imagem e semelhança dele, você também possui os mesmos atributos. E quem é fiel de verdade é aquele que manifesta a identidade básica. O que seria a identidade básica? Vamos para uma árvore. Qual é a função da árvore? Tudo começa na semente que precisa morrer para depois romper a casca, para depois ter um tronco, árvores, galhos, folhas, frutos, fotossíntese e tantos outros processos. A árvore que faz exatamente aquilo que ela foi programada, projetada para fazer, ela está sendo fiel à sua identidade. Ela está exercendo, manifestando a natureza básica. Porque no versículo bíblico fala, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Eu fiquei me questionando, até que eu entendi, ele foi fiel a quê? Ele foi fiel à natureza do servo. Qual é o papel do servo? Servir ao Senhor, cumprir com aquilo que foi designado. Você está cumprindo com aquilo que foi designado? Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Rafa, mas eu não tenho capacidade, eu sou um limitado. Não. Alguns falam assim, eu vou ser fiel a quê? Deus ele me rejeitou, ele me abandonou, nem no pouco ele me colocou. Alguns caminham uma milha, o que eu posso fazer? Você tem perna? Sim, você tem perna. Então você pode andar, mas 10 passos não é nada. Sim, mas o que está sendo medido, avaliado, não é a largura do seu ministério, mas é a profundidade da sua devoção. Se eu fosse você, eu gravava isso em algum lugar. O que está sendo avaliado não é a largura do ministério, mas a profundidade da sua devoção. Rafa, mas eu tenho uma única moedinha. Se eu colocar na balança não pesa nada, enquanto os outros vêm e entregam um baú cheio de ouro, tesouros e pedras preciosas. Certo? Na balança da terra isso tem valor, mas na balança espiritual, na balança dos céus, o que vai ser pesado não é a sua moeda, é o peso do seu coração, é o peso das suas verdades. Muitos vêm com um baú de tesouro, você conhece aí? Um monte de gente se gabando do que faz, do que fez, do que deixou de fazer. Mas quando ele pega esse tesouro e coloca na balança, o que ele tem? Zero. 0 vezes 0 é igual a 0. O peso do coração não pesa nada. Enquanto que a pessoa humilde, simples, aparentemente sem valor, todo mundo olha para você e fala, nossa, olha o tamanho da moedinha. Como é que eu vou conseguir dar essa moeda se todo mundo está falando mal de mim? Olha o tamanho da moedinha. Mas Deus, ele vem, sonda o coração, ele pesa o coração na balança. Quantas gramas, quantos quilos, quantas toneladas o seu coração ele pesa? Fidelidade é o exercício da identidade, é a expressão da identidade que é a nossa natureza básica. Deixa eu te falar uma coisa. O quanto a infidelidade tem trazido de prejuízos para a sua vida. Em Provérbios está escrito assim, ame a benevolência e a fidelidade. Atas no seu pescoço, coloca no pescoço, escreve nas tábuas do seu coração. Existe uma outra passagem que diz assim, sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você deve estar se questionando, eu não tenho recurso, você tem, você vai fazer tudo o que você puder fazer com todos os recursos que você tem à sua disposição,
Aí Deus vem, ele sonda o seu coração, ele fala, esse está aprovado, eu colocarei no muito. As pessoas, elas querem entrar em Canaã sem antes passar pelo deserto. Não dá, meu amigo. Mas Rafa, é tão legal, eu não preciso passar pela prova, já me coloca lá dentro. Não, porque antes de entrar em Canaã, existe uma porta, existe um sentinela de pé. Ele vai falar, vai perguntar para você, cadê as credenciais? As cicatrizes, a marca, a areia, a história, as experiências, as visões, eu não tenho, então você não está habilitado para entrar. Mas Deus, ele me coloca no pouco, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo maltratado, meu Deus. Não. Deixa eu te falar uma verdade, isso aqui é assustador. O pouco é o terreno do teste. As pessoas estão se questionando por que o pouco? O pouco é o terreno do teste. Se você não consegue ser fiel a Deus com uma única moeda, como é que ele vai colocar você para governar os tesouros dos céus? Mas Rafa, me coloca nos tesouros do céu que eu vou fazer as coisas acontecerem. Você não vai. Deus ele olha para você e fala assim, existe um processo. A vida, existem as fases. Ah, mas eu consigo burlar o sistema. Aqui na Terra você consegue. No plano terreno é possível. Você paga um valorzinho para o cara ali, você cola na prova, você paga o quebra, você consegue burlar o sistema, mas no reino espiritual Deus olha para você e fala, aqui não existe barganha, aqui não existe negociação, eu não estou nesse negócio, eu não assino esse contrato. Ah, mas me coloca no mundo no muito que eu farei muito. Mateus está escrito assim, quem é infiel no pouco também será infiel no muito. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então o pouco ele é o terreno do teste. Você está sendo testado para ver a profundidade do seu caráter, da sua natureza e do seu amor a Deus. Como eu disse, a fidelidade ela deixa marcas. E quais são as marcas que você irá deixar na história? Já ouviu falar? Já ouviu essa frase? Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Até tu, Brutus. É uma frase histórica famosa. Quem era Brutus? Brutus era amigo íntimo de César. César se gabava falando para todo mundo, Brutus, ele é meu amigo, Brutus, ele é íntimo, ele é um cara de confiança. Mas chega um momento que César, imperador de Roma, essa história é muito maluca, ela vai fazer você entender. No final não tem como não entender sobre fidelidade, sobre as marcas que a fidelidade ou a infidelidade elas causam. Então Brutus ele se alinha a outros senadores, pessoas importantes da época, e se volta contra César. Eles armam um plano para matar César. E numa ocasião específica, um dos senadores avança sobre ele, dá uma facada, e todos os outros... Ele tenta lutar ainda. Poxa, ele desiste do nada, ele abandona a luta? Não, ele luta, ele se esforça, mas quando ele vê Brutus com uma faca na mão, ele olha para ele, provavelmente vem, o véu ele cai. O coração ele aperta. Até tu, Brutus, o meu amigo íntimo, o meu amigo próximo. Esse é Judas, a representação de Judas, o traidor. E César morre, Brutus se alinha a outros homens, acreditando que esse ato de infidelidade a quem cuidava dele, fidelidade a quem as outras pessoas fosse fazer com que ele crescesse. Mas o Estado ele entra em crise. O Estado ele entra em crise, Brutus perde o controle, Brutus é derrotado, e no final ele olha para ele mesmo e fala, o que eu fiz? Que merda que eu fiz da minha vida? Não existe mais esperança em mim, e acaba tirando a própria vida. E até hoje, Brutus, as marcas, presta atenção, as marcas que a fidelidade e a infidelidade causam. Brutus hoje é tido como o traidor. Todos os lugares que você ouvir essa frase, até tu, Brutus, traidor, a infidelidade fez com que o nome desse homem ficasse registrado na história. Enquanto que César até hoje é tido como um exemplo, um modelo. Certo? Quais são as marcas que você vai deixar na sua história? Quantas vidas serão impactadas e alcançadas por você? Eu quero te fazer uma pergunta importante. O que é que vida você poderia estar vivendo hoje se no passado você tivesse sido fiel aos seus valores, aos seus princípios, à sua família, ao Criador? Mas por que eu preciso entender sobre isso? Porque eu vou te ensinar algo muito doido isso daqui. Existem dois tipos de fidelidade, a fidelidade vertical e a fidelidade horizontal. Como eu gosto de falar sobre isso. Quando você junta a fidelidade vertical, o que seria fidelidade vertical, Rafa?
É o amor às coisas celestes, é a conexão com o Criador. É o exercício da identidade, fazer aquilo que Ele te chamou. Ele me chamou para fazer o quê? Governar, reinar, administrar, criar, prosperar, crescer, transbordar. E quando você alinha fidelidade vertical com fidelidade horizontal, aí nós temos uma máquina de criação, de geração de valor. É algo assustador. Rafa, eu nunca ouvi falar sobre esse conceito, mas você está ouvindo agora. Como é possível ser fiel a alguém se você não é fiel a si mesmo? Como é possível ser fiel a si mesmo se você não é fiel àquele que te gerou, àquele que te formou, àquele que te deu a vida? Como eu disse, a fidelidade é como um fio que sustenta toda a existência. A fidelidade de Deus é inquebrável, mas a fidelidade na terra é inquebrável. Rafa, eu já fui tão infiel nessa vida. Eu não sei se existe mais solução para mim. O que é que quebra a fidelidade? Injustiça, arrogância, orgulho, mentira e inveja. E depois que quebra, não tem como construir, não tem como reconstruir. Não, algumas coisas na vida, existem certos tipos de coisas que se você quebra não dá para reconstruir. Mas a fidelidade ainda existe esperança para você. O que reconstrói a fidelidade? Ele é como um vaso, mesmo quebrado dá para refazer. É o vaso na mão do oleiro. É a humildade, é o amor, é a justiça que transforma a sua vida, que te faz crescer, prosperar. Ame a fidelidade, você será colocado no muito. E o mais engraçado é que as pessoas elas querem viver, elas querem ser colocadas no muito da prosperidade, mas não quer ser colocado no muito da aprovação, elas não querem ser colocadas no muito da responsabilidade, elas não querem ser colocadas no muito do exercício prático. Ah, mas Rafa, para que eu vou fazer tudo isso? Porque Deus já não me coloca direto lá no topo, é tão melhor? Porque Saul, ele foi infiel no trono, enquanto que José, ele foi fiel no poço, na prisão e na casa de Potifar. Qual é a diferença? O que Deus ele quer de você? O seu coração, e não as suas ofertas em si. Ele vai pegar uma régua e vai medir o tamanho da sua fidelidade. Anota isso daqui em algum lugar que é importante. O problema não é a tarefa que é pequena. Ah, eu não estou fazendo porque a tarefa é pequena, por isso eu não faço. Não. O problema é a sua infidelidade. Vamos expandir, você me ajuda a expandir isso aqui? Você é infiel no trabalho, é infiel em casa, é infiel com seus impostos, é infiel com Deus. Mas como assim eu sou infiel? Para de falar isso, você nem conhece minha vida. Chega atrasado todo dia no serviço, como é que você vai prosperar, meu amigo? Infidelidade com o trabalho, mas eu poderia pegar o ônibus, eu poderia chegar mais rápido, mas vou ficar deitado assistindo televisão e depois eu me arrumo e vou. Como é que você vai desenvolver as habilidades necessárias para crescer, para prosperar, para avançar, se você é infiel nas pequenas coisas? Eu ouço um monte de gente gritando aí, eu quero governar o mundo, eu vou mudar a história. Sendo que você não tem a capacidade de arrumar sua própria cama, vai lá, ô vacilão. Arruma sua cama, ajuda sua mãe, que trabalha, que lava, que faz comida, que faz tudo o que tem que ser feito, e você está aí, responsável. Você não tem a capacidade de ser fiel à sua mãe que te gerou, que cuidou de você. Aí você deixa o prato na pia, no sofá, o copo do lado do sofá e faz da sua mãe uma escrava. Cadê a fidelidade? Se você não tem a capacidade de organizar, arrumar sua cama, como você vai mudar o mundo? Então para de ser burro. Você está me chamando de burro, Rafa? Essa é a palavra, para de ser burro. Primeiro você alinha, você conserta. Tudo começa fidelidade interna e fidelidade externa. Se você não ama a si mesmo, se você não cuida de você mesmo, se você não entende os princípios, você jamais vai conseguir fazer nada do lado externo. Porque não tem como construir um jardim, não tem como construir um Éden, antes de ter o Éden dentro de você. Esse é o princípio. E o que seria a fidelidade? A fidelidade ela é como as engrenagens de um relógio, invisíveis. Pega o seu relógio aí, você tem um reloginho? Dentro existe uma engrenagem invisível que opera na escuridão, ninguém vê. Mas a engrenagem não tem valor nenhum. O que importa é o relógio, é o Rolex, é a pulseira de ouro, é a pulseira de prata. Não. Qual é o propósito do relógio? Marcar o tempo com precisão. Mas o meu relógio ele atrasa. Por quê? Provavelmente as engrenagens ali não estão funcionando bem. Ser fiel é manter as engrenagens funcionando. Qualquer vacilo da engrenagem, o relógio, o ponteiro ele para.
E se ele atrasou um segundo, ele já não é pontual, já não está sendo fiel à hora, ele está sendo infiel àquilo que ele fez. Rafa, mas eu sou fiel na maioria das vezes. Não importa ser fiel na maioria das vezes. Se você é 99% do tempo fiel e 1% infiel, você está sendo infiel. Então as engrenagens estão quebradas na sua vida, então você conserta as engrenagens. Coloca o ponteiro para rodar, porque todo mundo olha para o ponteiro. Mas eles esquecem que o que mantém o relógio funcionando, cumprindo a missão, é a fidelidade. O que vai manter a sua vida estruturada não é apenas o comportamento externo, mas é aquilo que você faz internamente, a fidelidade com os princípios, com os valores e com o Criador. Fidelidade com a verdade. Rafa, mas por que Deus não me coloca no mundo muito se o único objetivo é testar a minha integridade? Porque ele já não testa no muito. Como eu disse, o pouco é o terreno do teste. Outra coisa, eu não vou pegar você e colocar você para levantar 1 tonelada na academia se você não começou treinando com 10 quilos, com 5 quilos. A sua musculatura não está preparada. Ah, mas eles vão me chamar de franguinho. Quem aqui treina? Você treina? Quando eu comecei a treinar, cheguei na academia fraquinho, todo mundo, os marombeiros, né? Todo lugar tem esses marombeiros, ele olha para você, ele fala, nossa, é franguinho, é pequenininho. Mas não importa. À medida que você começa a treinar com 5 quilos que seja, na semana seguinte, causa dor, causa fadiga, essa é a dor do crescimento. Você ama o desconforto? Aprendeu a amar o desconforto? Ainda não? Então você precisa começar. E o que acontece? Com o passar do tempo, com o treinamento, aqui é o pouco. Começar com 5 quilos é pouco. Como é que você faz para levantar 50 quilos no supino em cada lado sem treinamento? A maioria das pessoas que querem pular as fases, elas esquecem que se você não desenvolver a musculatura necessária no pouco, porque o pouco é o terreno do teste, quando você chegar no muito, o peso da responsabilidade vai vir, vai te esmagar, vai te destruir. Então não queira pular as fases. Ah, mas eu vou dar um jeitinho. Não, no reino espiritual não dá para pular as fases, você tem que fazer do jeito que tem que fazer. Então tome cuidado no seu relacionamento. Porque a fidelidade, aquilo que você constrói, aquilo que a fidelidade constrói em um século, a infidelidade pode destruir. A família foi construída, o exemplo da família que eu dei, construída. Exemplo dentro da cidade, por conta de um ato de fidelidade, todos os anos, toda a história daquela família foi destruída, caiu por água abaixo. Aí vem a morte, vem o luto, vem o apagão, vem a destruição. Só que é tão importante, se você soubesse a importância do que eu estou falando, você não negligenciaria. Muitas pessoas querem entender e não conseguem entender. Muitas pessoas queriam estar no seu lugar ouvindo e não conseguem ouvir. Rafa, mas eu não sou nada especial. Claro que é. Se você está aqui por um propósito, ouvindo esse vídeo por alguma razão. Você está falhando em alguma área da sua vida que pode causar danos, cicatrizes permanentes e muitas vezes irreversíveis. Ah, mas eu sou fraco, eu sou mole, é tão difícil. Ei, se você é mole, nesse momento você vai se tornar duro, você vai se tornar resistente, mas as lutas são grandes, as lutas são difíceis, eu não sei mais o que fazer. Exatamente. Você, nesse momento, você deixou de ser a manteiga. Porque a vida não é sobre aprovação, é sobre o material que você é feito. Como assim, Rafa? Vou te explicar. Onde é que vai entrar na sua cabeça, vai causar um curto-circuito aí dentro. Não é sobre a prova, a aprovação, mas sobre o material que você é feito. A manteiga, no fogo, numa temperatura de 1000 graus, a manteiga derrete. Mas o aço, quando ele é colocado na temperatura de 1000 graus, ele se torna ainda mais resistente. Se você é uma taça de vidro, as marretadas da vida vão te destruir, vão te quebrar todinho. Mas se você é o aço temperado, as marretadas elas vão fazer com que você se torne ainda mais forte. Quem é você, a manteiga ou o aço temperado? Se você era a manteiga, agora você vai ser fortalecido. Os seus ossos são revestidos nesse momento e você se torna forte. Esse é o princípio. A fidelidade sustenta toda a existência e ela também vai sustentar a sua vida, porque a fidelidade ela é como uma rocha. Ela é como o alicerce de uma grande construção. Rafa, como eu faço para crescer e alcançar os céus? Primeiro, você sustenta a sua vida na fidelidade. A fidelidade é um dos pilares invisíveis, mas ninguém está vendo eu sendo fiel. Ninguém está vendo você ser fiel na empresa. Ninguém está vendo você sendo fiel aos estudos. Ninguém está vendo você sendo fiel à sua esposa, abrindo mão das tentações, dos perigos, da mulher traiçoeira,
abrindo mão de amigos que não faziam sentido, tudo bem. Mas a função do pouco é aprofundar as suas raízes, e à medida que você vai fazendo, as suas raízes vão sendo aprofundadas. E você cresce, e a tempestade vem, o vento ele sopra, e você se mantém firme, intacto, estável. Como eu amo falar sobre isso? Mas, Rafa, eu vejo tantas pessoas que conseguem ser fiel no trabalho, mas não conseguem ser fiel em casa. Como isso é possível? Toda vez que eu falo sobre fidelidade, alguém vai se levantar e falar, não, seja fiel, não. Arruma um jeitinho, vamos no jeitinho brasileiro, vamos dar um golpe aqui, vamos fazer alguma coisa ali que vai dar tudo certo. Não. Pode funcionar por um período de tempo, mas chega uma hora que as máscaras caem. E aquele homem que era livre, agora ele está preso por correntes. Ele se torna escravo da sua própria mentira, vivendo numa cela, numa jaula. Eu vou te ensinar algo que você nunca ouviu. A fidelidade ela é dividida em... Existem 4 tipos de fidelidade. Como assim 4 tipos de fidelidade? Você está gritando aí, poxa, eu sou fiel a algumas coisas e nada acontece. Mas que tipo de fidelidade você está vivendo? Eu vou te ensinar agora e você vai fazer a comparação e vai ver em qual nível de fidelidade você se encaixa. Existe, em primeiro lugar, fidelidade por conveniência, fidelidade por obrigação, fidelidade por princípio e fidelidade por amor e propósito. Rafa, mas eu não consigo entender a diferença. Fidelidade por conveniência. Talvez essa seja o ponto da sua vida que você está vivendo e não entendeu ainda e não consegue explicar porque a vida não anda. Mas eu vou te ajudar a andar. Você vai sair do atoleiro, da lama, você vai limpar a sua lama e você vai começar a correr. E melhor do que correr, você vai colocar um foguete nas suas costas e você vai decolar depois que você entender isso daqui. Você trabalha por uma recompensa. Você ama a sua família para ter recompensa. Eu faço o que eu faço para ter recompensa, mas quando não tem recompensa você desaparece, você evapora. O cara faz porque faz, não é porque ele ama, porque ele possui princípios, não, é porque existe uma recompensa associada. E o pouco ele serve para filtrar aquele que não ama o propósito, aquele que não ama a obra, aquele que não ama a missão, ele não consegue resistir, é cansativo demais. O pouco, ele é o fogo que testa o ouro, entendeu? Então aquele que está vivendo por viver, apenas buscando uma recompensa, ele desiste rapidinho. E ele não vê a vida fluir de verdade, porque existe uma recompensa associada. Existe o segundo tipo de fidelidade. Você está assistindo agora esse vídeo, você usa a internet, o pessoal da Vivo liga, ô, vamos fechar um plano aí? O pessoal enchendo o saco, esses números de telefone que não param de ligar. Vamos fechar um plano, 3 meses você vai pagar metade do preço, mas para que você consiga, aí você já desconfiado, o que eu preciso fazer para conseguir 3 meses aí de plano? Você precisa assinar um contrato de fidelidade. A internet é uma porcaria, tudo bem. A internet não funciona, o vídeo está travando, né? Internet ruim, da Vivo aqui também. O que acontece? Você assinou um contrato de fidelidade. Mesmo a internet ruim, travando, os dados não chegando, você continua, porque senão você paga uma multa. Muitas pessoas vivem um relacionamento, trabalham, fazem o que não gosta, porque se sair daquilo vai receber uma multa e o prejuízo é maior do que a recompensa. Então não vale a pena sair. Mas esse também não prospera. O terceiro nível de fidelidade é fidelidade por ética, por princípios. Eu trabalho diligentemente porque eu sou um homem de valor. Eu cuido da minha família porque eu sou um homem de valor e de princípios. Esse é melhor do que o primeiro? É um pouco melhor do que o primeiro e do que o segundo, mas ainda não é suficiente. Qual é o ponto máximo? Qual é o tesouro? Onde está a riqueza de verdade? É aquele que vive uma vida de fidelidade por amor e propósito. Esse é chamado de servo bom e fiel. Como assim? Porque eu trabalho pelo propósito e pelo amor, a minha identidade, aquele que me chamou. Porque tudo que você faz, Rafa, prospera. Porque eu vivo no 4º nível. A maioria das pessoas vive no primeiro, outras no segundo, no terceiro, mas eu estou vivendo e muitos vivem no 4º nível. Eu vivo por amor, eu vivo por propósito. E o que é que te sustenta? Em Apocalipse está escrito assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu não tenho escolha, nem você. Depois que você entende depois que você entende isso, o seu coração ele acelera, a sua mente acende uma luz dentro da sua cabeça. E você fala, caramba, eu não tenho escolha. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, por isso eu não paro. Nem um segundo.
Porque eu sou fiel àquele que me chamou, eu sou fiel ao propósito. Em qual nível você está vivendo? Que tipo de fidelidade você está mostrando? E aquele que é fiel ao propósito, à causa, ele consegue ramificar, ele estende, não tem como. Ele falar que é fiel ao propósito, fiel por amor e não ser fiel no trabalho, não ser fiel à família, não ser fiel à sociedade, às pessoas, a todos. Não. Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e no muito te colocarei. E o que é fidelidade? A fidelidade é o exercício da identidade. Certo? Você está exercendo? Qual é a minha identidade, Rafa? Imagem e semelhança, feito para governar, feito para reinar, feito, o homem é feito para ser provedor, e a gente vê um monte de homem mole, bobão. A maioria dos homens deixaram um leme. Aí o navio ele perde o controle, vai para qualquer lugar, bate, e nós vemos a destruição que nós estamos vivendo nessa sociedade, porque homens frouxos, mano. Eles esqueceram do propósito, do chamado. Fiel ao chamado, vocês são provedores. Ah, mas ele não me ama, ele não gosta de mim, você não foi feito para ser amado, não, você foi feito para ser útil. Perca a utilidade para você ver o que vai acontecer com você. Então a fidelidade, ela vai ser como uma bússola. Mas vem a tempestade, vem o terremoto, você sai de um lugar e vai para outro, mas a bússola continua apontando para o norte verdadeiro. Isso daqui que é o mais lindo, mais gostoso de ouvir. A bússola aponta para o norte, independentemente da posição que ela está. Aquele que é fiel ao amor e ao propósito, ao Criador, independentemente de onde ele esteja, no sol, na chuva, na montanha, no vale, o coração dele vai continuar apontando para o Senhor, invariavelmente. Não tem problema você se mexer para um lado ou para o outro, mas o coração ele aponta para a luz, para o norte verdadeiro que é Cristo. Ei, sabe por que sua vida está toda bagunçada? Porque o código-fonte, seu coração ele foi corrompido. O código-fonte de um computador, ele é a alma do computador. Se o código funciona bem, tudo funciona bem, mas quando o código é corrompido, as coisas param de andar. Por isso a vida não está andando. Você vive como uma estátua, com o pé grudado. Rafa, mas parece ter uma tonelada nas minhas costas. Porque você tem que reconfigurar, ressignificar, mudar os drivers dentro da sua cabeça. Então esse código aí, o código do computador, o código-fonte ele foi desconfigurado, por isso você não sabe o que fazer, como fazer, por que fazer. Aí você instala o programa, não funciona, você faz uma coisa e não funciona. O código-fonte é a sua fidelidade, você está sendo infiel, a sua vida está bagunçada, você se pergunta por quê, mas nada anda. Chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de prosperar, chegou o tempo de viver uma vida de fidelidade. Mas como eu faço para alcançar a grandeza? É muito simples. A prosperidade não começa no muito. Você entende isso? A prosperidade não começa no muito, mas na fidelidade do pouco. Se você é fiel no pouco, amanhã ele te reserva o extraordinário. Se você honrar o pouco, aquele que honra o pouco, essa frase é perfeita. Aquele que honra o pouco constrói alicerces para futuros extraordinários. Mas fulano de tal não é fiel comigo, aquele não é fiel com você. Eu tenho um princípio aqui comigo, tá? Se a pessoa é infiel comigo nos negócios, em alguma relação, eu venho, dou um abraço, dou um beijo na testa e falo, vai embora. Mas você não vai amaldiçoar, você não vai xingar, não. Porque eu dou aquilo que eu tenho. Mas ele não tem mais parte comigo. Já aconteceu isso várias vezes. Eu abraço, vai embora, vai prosperar em outro lugar. Você quer alguma dica? Anota aqui, eu te ajudo. E por que você não amaldiçoa? Porque eu dou o que tenho. A macieira, a árvore de maçã vai dar maçã, não tem como dar uva. Se eu tenho amor, eu dou amor. Se eu tenho misericórdia, eu dou misericórdia. Mas não tem como viver com quem é infiel. E quantos casos de infidelidade nós vemos aqui? Desde o jardim, a infidelidade do homem. Você está sofrendo, você está sujeito à morte, à dor e tantas outras coisas. Porque Adão e Eva foram infiéis ao Criador desde o jardim, lá no lugar perfeito, meu. E você questiona, mas como é? Eu não quero errar, eu quero ser perfeito, eu quero ser bom em tudo. Se no lugar perfeito, a obra perfeita, foi infiel por conta de dar ouvidos a quem não deveria dar ouvidos, como é que você, dando ouvido para todo mundo, vai prosperar? Não dá. Mas José foi fiel na prisão, enquanto Saul foi infiel no trono.
E por conta da fidelidade, você lembra que a fidelidade deixa marcas? Eu estou falando de José porque ele foi fiel ano passado, assim como estou falando de Saul porque ele foi infiel em algum momento da história dele. Mas a fidelidade de José, o que é que nós aprendemos? A fidelidade de José fez com que ele salvasse toda uma nação, salvasse a sua família. Ele foi tido como um dos principais exemplos de fidelidade. Fidelidade ao sonho, fidelidade na prisão, fidelidade aos princípios. José fala assim, como é que eu posso desonrar o meu Deus? Olha só a profundidade, a intimidade e o conhecimento que ele tinha. Então você começa a viver... Rafa, eu não estou vivendo nem vertical nem horizontal. Então você se conecta com o Pai, você mergulha na fonte. Aí as coisas começam a crescer. Para de ser vagabundo, para de ser preguiçoso, para de ser reclamão. Você abre a sua boca, parece uma torneira que não para de despejar reclamação, meu amigo. Chegou a hora de se levantar. Seja fiel ao propósito, seja fiel à causa e tudo vai mudar na sua vida. Como essa palavra é maravilhosa. Que ela encontre um espacinho dentro do seu coração. Que você possa crescer, que você possa prosperar todos os dias. Que o seu coração ele seja refeito. Porque até então a única coisa que você era fiel era aos pecados, às suas vaidades, aos desejos. Mas a partir desse momento, Deus ele olha para você e fala assim, filho, eu estou te curando, eu estou te transformando, eu estou te libertando. Antes você estava vestido com um escudo todo furado, cheio de vazamento, tudo que você falava você não cumpria, nada acontecia na sua vida. Mas Deus ele troca esse escudo, ele tira esse escudo de você. Ele te veste com armaduras de ouro. E agora você não é fiel mais à mentira, você é fiel ao Criador. Aquele que te chamou, e aquele que te sustenta, e você se levanta, e você vai à luta, e você guerreia. Porque para você chegar na Terra Prometida, você vai passar pelo deserto. Para você se tornar um capitão e receber a patente aqui, você precisa passar pelo campo de batalha, meu amigo. E não se esqueça que a batalha não é sofrimento, tá? Batalha é treinamento, batalha é aperfeiçoamento. Então eu disse para você assim, que o pouco ele é o terreno do teste, e o muito, o que o muito é? Ele é a recompensa da graça. Ser colocado no muito não significa apenas ter muito dinheiro ou muito recurso, mas é ser aprovado pelo Criador. O Senhor ele olha para você e confia. Será que você vai ser como Jó? Ou você vai ser como Judas? Porque Judas andou do lado do mestre, ele viu os milagres. Um homem que andou do lado da luz, mas continuou vivendo em trevas. É um vagabundo. Mas não tinha como não ser também. Alguém teria que trair, alguém teria que enganar. Mas esse é um exemplo dos principais exemplos. E o Senhor, na infinita misericórdia, olha para ele e perdoa ainda. Mas Judas andou do lado da fonte. E quando foi que a corrupção dele começou? Não foi na cruz, mas foi nas pequenas ofertas que ele desviava, numa coisinha aqui, um coração. Sabe, uma laranjinha que tem um pontinho preto aqui? Você não toma cuidado, o pontinho cresce, ele contamina a maçã inteira ou a laranja inteira. Se você tiver mais laranja por fora, ele contamina todo o ambiente. Quando você deixa uma coisinha entrar no seu coração, ele contamina tudo, ele cresce, então toma cuidado. Ele cresce como um tumor, como um câncer que te consome, que te destrói. E te leva à morte, tanto física quanto espiritual. A morte do casamento, a morte do relacionamento com os filhos, a morte da sua saúde, a morte do desenvolvimento intelectual, a morte do futuro, do sucesso, da viagem, a morte da busca a Deus, do sacrifício da eternidade, por conta da infidelidade. Então não tem como ser fiel ao próximo, se você não é fiel a você mesmo. Então você está se questionando, como eu faço para ser fiel? Como é o próximo? Primeiro, seja fiel a você mesmo. Como eu faço para ser fiel com a minha esposa? Seja fiel a você mesmo. E a fidelidade será o alicerce na sua vida. Será o sustento. No momento da crise, no momento da luta, no momento do sofrimento. E tudo vai prosperar. Tudo vai crescer. Em alguns momentos, algumas situações eu fui infiel na minha vida também. Rafa, você é perfeito, você não erra, né? Não, eu já fui infiel e tive que pagar o preço. Você já foi infiel, você sabe a dor que é. Mas é possível mudar o quadro, mudar a história. E Deus ele muda a sua história nesse momento. Quantos casos nós conhecemos
de infidelidade, mas tem um caso de infidelidade. Parece que não tem nada a ver com a história, mas tem. Você já assistiu aquele filme do cachorrinho que espera o dono na estação e o dono não vem e ele fica esperando o dono até ele morrer? Essa história é maravilhosa, aconteceu no Japão, vou te explicar, tá? Um senhor trabalhava numa universidade e todo dia o cachorrinho esperava o senhor ali. E o senhor vinha e levava o cachorro embora, no dia seguinte a mesma história. Só que um dia o senhor passa mal na faculdade, ele morre, ele não consegue voltar. E a fidelidade daquele animal é tão grande que ele continua esperando o senhor 1 dia, 2 dias, mais 3 dias, 10 dias, todo mundo faz, não. Ele ficou durante 9 anos indo para o mesmo lugar, esperando o dono até que num certo dia ele morre. E todo mundo acompanha, tem até filme na sessão da tarde, quem nunca assistiu, esse filme aí dói, aperta o peito. Mas é uma experiência extraordinária, sobre fidelidade, sobre amor. As provas na sua vida, as lutas vêm acontecendo, passou uma semana, você já começa a reclamar e quer desistir. E um cachorro, um simples animal, ele mantém a fidelidade ao dono. Por isso criou essa frase, fiel como um cachorro. Você é fiel? Eu posso contar com você? Você é meu amigo, nós estamos fechados, você abandona o barco, você é o cara que abandona o barco, você faz de tudo, você... Mano, aí não dá. Onde está a fidelidade? Onde está o alicerce? Onde está o fundamento? Onde estão os pilares? Nada acontece na sua vida, por quê? Responsabilidade sua. Mas sou pobre, sou fracassado, mas isso é antinatural, porque você nasceu para prosperidade. E pobreza não é não ter dinheiro, você está me chamando de pobre? Não, pobreza é improdutividade. Esses dias eu estava observando o pessoal na rua, a maioria deles gastam tempo dobrados com a cervical, se dobrando diante do celular. Você faz do celular o seu Deus, isso é idolatria. A sua cervical aqui, a coluna torta, o polegar já arregaçado, os seus olhos já não enxerga direito por conta da luz azul. Você se torna escravo do seu celular. Se dobrando para as coisas desse mundo, mas não consegue ser fiel à verdade, não consegue ser fiel à palavra, não consegue ser fiel à sua esposa, não consegue ser fiel aos seus compromissos, às suas responsabilidades, não paga a conta. O IPVA do seu carro está atrasado, está tudo atrasado, a conta atrasada, aí vem a Bandeirantes, vem o sistema de energia, corta a energia, você fica sem luz, mano. E você vai colocar a culpa no sistema, colocar a culpa em Deus, sendo que você está sendo infiel a tudo. Ei, chega. Basta. Não dá mais para viver. Esse vídeo ele é um alerta. Ele é uma luz que acende na escuridão para quem está vivendo a vida de infidelidade. Mas, Rafa, eu sou fiel, eu faço tudo certinho. Então continue sendo fiel. Porque lá no último dia, você vai receber a coroa da vida. E na terra você será recompensado todos os dias pela fidelidade. Fiel no trabalho, fiel à disciplina, vai ser colocado no muito, fiel à família, fiel aos princípios e valores, vai ter uma família de prosperidade. Esses princípios são leis invioláveis. A fidelidade do Senhor sustenta todo o universo, a sua fidelidade sustenta a sua família. O amor sustenta toda a existência, o seu amor sustenta a sua família, sustenta a riqueza, sustenta a prosperidade, sustenta a longevidade. Porque agora você entendeu. Existem tantas coisas que eu poderia falar sobre fidelidade. A fidelidade é como uma corrente, sim. A fidelidade de Deus não se rompe, mas a fidelidade na terra rompe. Então existe uma corda que sustenta o trabalho, a família, o relacionamento, sua alma, seu espírito, sua vida. Mas por conta de conversinhas e coisinhas e comportamentos que você, não tem problema, claro que tem problema. Ele vem corroendo, é como o ferrugem, começa a corroer a corrente, ela perde a resistência, se rompe, quebra e tudo desmorona. E causa morte, a destruição. Você foi feito para a vida e não para a morte. Então Deus fala para você, se você for fiel com um único grão de areia, se você conseguir sustentar na sua mão o peso de um único grão de areia, eu colocarei todo o universo, o peso do universo sobre a sua vida. Aí você cresce e prospera. Se você é fiel no pouco, eu te coloco no muito. O que está passando na sua mente agora, no seu coração? Até quando você vai ser infiel a tudo? A base da sua vida é sólida ou ela é instável? Você construiu sua casa na rocha ou construiu na areia? Então responde para mim. Fala, Rafa, até então era na rocha. Mas eu vou fazer uma reforma, eu vou me mudar, vou construir na areia. Porque eu não aguento mais viver essa vida. Então essa é a palavra de Deus para o seu coração. A fidelidade, a necessidade da fidelidade. Eu poderia te contar inúmeras histórias, tantas coisas, mas o vídeo já está longo, quase 50 minutos de vídeo.
Tudo isso para você entender que você é semente, que você foi plantada, que você foi feito para dar frutos e prosperar. Você é fiel à sua identidade, fiel à sua natureza. E a sua fidelidade vai deixar marcas na história, na sua família, no seu coração e vai ecoar na eternidade também. Ei, não coloque a culpa na semente, não coloque a culpa no seu trabalho por ser ruim, ou aparentemente ruim, deixa eu arrumar a câmera aqui. Mas seja fiel em tudo. A fidelidade, o pouco é o terreno do teste, o muito é a recompensa da graça. Se você for fiel com uma única moeda, Deus ele vai te colocar para governar os tesouros do céu. Se você for fiel com a sua palavra, Deus ele te colocar lá na liderança. Se você for fiel com o horário no serviço, fiel com as suas atividades, fiel com o conhecimento, fiel com a educação, fiel com os seus líderes, você vai prosperar nessa terra. É uma prosperidade. A prosperidade ela é permanente. Ela jorra como uma fonte inesgotável. Então essa é a palavra de Deus para o seu coração, que produza vida, que produza transformação. Faça uma lista. Vou deixar uma tarefa para você, muito doida. Quem entende faz. Ah, mas para que eu vou fazer tarefa? Eu não vou fazer tarefa coisa nenhuma, eu vou continuar infiel, vou continuar vivendo a vida que eu estou vivendo, tudo bem, o problema é seu. Mas o que eu tinha que falar, eu falei. Eu cumpri a minha missão, eu estou sendo fiel ao meu propósito, que é falar, que é comunicar. Eu vivi uma experiência de infidelidade que causaram dores, cicatrizes e consequências. Eu estou aqui compartilhando com você, porque depois que eu vivi a dor, depois que eu mudei a chave, depois que eu passei a viver uma vida de fidelidade, tudo mudou. E agora eu sou fiel àquele que me chamou. Então eu vou falar. Cala a boca, Rafael. Para de falar. Não. Eu vou ser fiel até a morte. Eu vou falar o que tem que ser falado enquanto existe vida, enquanto existe fôlego. Mas não deixe a sua família morrer. Não deixe os seus sonhos morrer. Os seus sonhos não se tornaram realidades ainda porque você é apenas um sonhador. Você precisa se tornar um sonhador que faz, o fazedor, um homem de resultados, que carrega o sonho, a bússola, caminhando na direção. Então essa é a palavra de Deus para o seu coração. Chegou o tempo de viver uma nova vida, de se vestir de uma nova roupagem, de deixar de ser fiel dos prazeres e ser fiel à verdade, deixar de ser fiel à mentira e ser fiel ao amor. Então fica com essa palavra, compartilha com quem você ama e viva, e comenta, faça a lista, como eu disse, em que você está sendo infiel, em que você está sendo fiel, o que precisa mudar, se você tivesse sido fiel no passado, que vida você estaria vivendo hoje, se você começar a ser fiel em tudo na sua vida, que vida você estará vivendo amanhã. Mas o meu casamento está desmoronando, ainda dá tempo de reconstruir. Essa é a palavra de Deus para o seu coração.